Depois que a Variety soltou que a Disney exibiu internamente Vingadores Doomsday para executivos e a reação foi positiva, começou a rolar vazamentos pesadíssimos, galera. E eu não tô falando de detalhezinho aqui, detalhezinho ali, não. É basicamente a estrutura inteira do filme circulando entre insiders. E sabe o que é o mais assustador? A maioria dos nomes grandes da comunidade estão tratando essa versão como a versão mais confiável até agora. E se isso tudo que a gente for ver agora for real, se prepare, porque o que a gente vai ver no próximo filme vai ser de longe o filme mais sombrio de todo o CM. E eu digo isso porque Vingadores Doomsday aparentemente já começa chutando a porta. Nada de aquecimento e nada de uma construção lenta, não. A abertura ela seria numa Nova York, só que não uma Nova York que a gente conhece lá do CM. Na verdade seria outra. No caso eu tô falando da Nova York do universo do Homem-Aranha de Tobey Maguire. E sim, eu sei o que você deve estar pensando. Então uma cena de nostalgia, bonitinha e tudo mais. Só que não é nada disso. Deadpool e Wolverine apareceriam ali com uma bomba feita pelo Fera. Uma bomba feita para destruir o planeta inteiro. E o objetivo disso seria salvar o próprio universo de uma incursão. Ou seja, a solução dos X-Men para sobreviver à incursão é explodir a outra Terra. É aí então que veríamos o Tobey entrando em conflito com o Wolverine do Hugh Jackman. Eles acabam lutando e o dispositivo é ativado. O Wolverine acaba ficando para trás quando a bomba detona e a Terra do Tobey é completamente destruída. Todo mundo morre e isso que eu tô falando, gente, é a abertura do filme. Segundo os insiders que estão repercutindo essa versão, os X-Men já teriam passado por várias incursões antes. Eles aprenderam a sobreviver, criaram tecnologias para detectar incursões entre universos e, quando necessário, eliminam o outro lado. Deadpool escaparia antes da explosão. Charles Xavier assistiria tudo de longe, devastado, mas ciente de que não havia outra escolha. E o legal de todas essas informações sobre esse vazamento, galera, é que a gente já começa a perceber que, de verdade, entra um conflito moral dentro do filme, né? A gente vai ser apresentado a isso. Afinal, tudo isso que tá acontecendo é o completo oposto da filosofia de um dos protagonistas do filme, que com certeza vai ser o Steve Rogers. Vocês lembram da frase dele, né? Nós não negociamos vidas. Só que quando o cenário é de duas realidades vindo a colidir, quando é a sua família ou bilhões de pessoas do outro lado, esse é o tipo de dilema que destrói os heróis. E de verdade, se for algo desse tipo que a gente vai ter dentro desse filme, o negócio vai ser muito pesado mesmo. Mas o vazamento não para por aí não, tem mais coisa também. Depois dessa abertura brutal, a história voltaria para o funeral do Tony Stark. É isso aí. A gente veria Steve conversando com os heróis, devolvendo as joias do infinito e decidindo ficar no passado com Peggy. Eles teriam um filho supostamente chamado James em homenagem ao Bucky. E é aí que entraria o Loki nessa história. Só que não é qualquer Loki, e sim o Loki antes do final da segunda temporada da série. Ele aparece para Steve e avisa que aquela linha do tempo será podada pela TVA. E isso estaria acontecendo porque o Steve não deveria estar ali. Ele nunca deveria ter ficado dentro daquela linha do tempo. E é aí que começa o efeito dominó. Loki oferece uma saída, levar o Steve e sua família para um universo onde eles não existam, um lugar onde ele possa viver em paz. E esse lugar seria o universo do Quarteto Fantástico. Segundo esse vazamento, Steve viveria ali por 10 anos. 10 anos inteiros, criando uma família e construindo uma nova vida. Só que isso iria durar até o momento em que Victor Von Doom aparece. Victor vai até Sue Storm e Franklin Richards e diz que ele precisa falar com Reed, e revela que as incursões estão chegando, que o universo deles é o próximo da fila. Victor propõe um plano: ir até a Terra 616 e unir forças para impedir o colapso. Só que antes disso acontecer, ele acaba perguntando algo específico: existe alguém dentro desse mundo que não pertença a esse mundo? Eles acabam escaneando o planeta inteiro e aí encontram o Steve, e aí, gente, tudo se conecta. Victor descobre que a presença do Steve ali poderia ter sido o gatilho da incursão naquele universo, porque no MCU já foi estabelecido que indivíduos fora de sua realidade desestabilizam o tecido da existência. Ou seja, Steve tentando viver em paz pode ter causado a destruição de um universo inteiro, e até pior. Segundo o vazamento, isso teria levado Doom a fazer experimentos desesperados para impedir o colapso. Experimentos que deram errado, experimentos que mataram a sua família, que deixaram ele desfigurado, que o forçaram a usar uma armadura e máscara para sobreviver. E olha, gente, se isso for verdade, o negócio fica muito da hora, porque aí sim a gente tá tendo um verdadeiro motivo, uma verdadeira motivação para toda a vilania do Victor Von Doom. A gente não tá falando de um vilão que é só mal porque gosta de ser mal. Não, aqui tem vingança, tem
culpa, tem obsessão. E o próximo detalhe do vazamento ainda é um negócio que conecta muito com a verdadeira essência do Victor. Afinal, ele usaria o Steve como uma ponte. Se liga só, Victor sabe muito bem que dentro do universo 616, ninguém conhece o Quarteto Fantástico, ninguém confiaria nele como Doutor Destino, mas todo mundo confiaria no Capitão América. Steve, ele convence os Vingadores a ouvirem o plano, e o plano seria construir canhões interdimensionais em várias terras para empurrar os universos um dos outros e impedir as colisões, inclusive indo até o universo dos X-Men, que inicialmente atacam porque já sobreviveram demais para confiar em estranhos. Só que no meio disso tudo, o Thor pediria para ver o Loki. O Steve acaba utilizando um dispositivo que o Loki deixou com ele para encontrar ele e eles vão até a AVT. Só que chegando lá, adivinha só, todo mundo tá morto. Loki aparece em cena com o coração arrancado e a partir daqui a verdade começa a aparecer. A verdade é que o Doutor Destino não é quem ele diz que é. Ele não quer salvar nada, muito pelo contrário, ele quer que as incursões aconteçam. Porque quando tudo colapsar, ele pretende reconstruir o multiverso à sua própria imagem. Segundo o vazamento, Victor leva Steve até o seu castelo na Latvéria. Ele revela que a presença do Steve no universo do quarteto causou a morte da sua família. E em um dos momentos mais pesados de toda a história do MCU, o Victor mataria o filho do Steve na frente dele. De verdade, galera, se isso acontecer, aí acabou. Aí, pelo amor de Deus, esse é de longe o momento mais sombrio de toda a história da Marvel e não tem discussão nenhuma. Enquanto isso, os Vingadores, o Quarteto e os X-Men marcham contra a Latvéria. Thor ora para Odin, um exército de Valhalla entra na batalha. E no meio do caos, os universos começam a colidir. Tudo é destruído, todo mundo morre, exceto o Doutor Destino. E isso acontece porque ele teria roubado os poderes de Loki antes de matá-lo. E usando os poderes de Loki, ele acaba criando o Battle-World, ele ressuscita todo mundo, apaga a memória de geral e faz todo mundo acreditar que a realidade atual que eles estão vivendo, a realidade do Battle-World, é a realidade que eles sempre viveram. E é então que teríamos uma cena icônica do Doutor Destino sentado no trono como o imperador absoluto do multiverso. Tá, mas agora ó, respira porque, meu, a partir daqui o negócio fica insano demais. Eu digo isso porque, segundo essa versão do vazamento, o Destino não traria as pessoas de volta como variante dos personagens que a gente conhece. Na verdade, o que veríamos de volta seriam exatamente as mesmas pessoas que morreram retornando. E isso é completamente diferente de trazer uma versão alternativa ou uma variante de um personagem. Aqui a gente tá falando de ressurreição. E isso até acaba transformando Vingadores Doomsday numa espécie de Guerra Infinita, só que, pô, no nível mais extremo, saca? Porque sim, lá no Guerra Infinita a gente viu a metade de todo mundo morrendo, só que depois voltou. Aqui a gente tá vendo todo mundo morrer, mas voltar no final. E sim, eu sei que isso parece uma certa repetição e, pô, realmente é uma repetição, só que eu acredito que depende muito da forma que eles vão desenvolver esse impacto, porque, galera, a gente vê personagens morrendo e depois personagens voltando à vida, isso se repetindo várias vezes, pô, vira uma espécie de Dragon Ball Z, entendeu? Vai perdendo o impacto da parada. Querendo ou não, a pergunta inevitável que acaba sendo feita é, ué, isso aí não vai enfraquecer a trama e tudo mais? Bom, honestamente eu não tenho uma opinião definida agora sobre isso, eu fico até um pouco dividido. Por um lado, eu sei que lá em Vingadores Guerras Secretas, todo mundo precisa estar. Todos os Homens-Aranhas, os X-Men clássicos, os Vingadores, o Quarteto. Esse é o grande evento final da saga do multiverso. Só que por outro lado, eu sei que a sensação que Vingadores Doomsday precisa deixar pra gente é aquela sensação de dor, aquela sensação de, meu, a gente perdeu e perdeu feio. Mas talvez aqui, até parando pra pensar, talvez o ponto principal não seja, meu, o negócio das mortes que aconteceram, não. Talvez o ponto principal em cima de tudo isso seja, na verdade, que agora o controle absoluto de tudo tá nas mãos do Destino. Porque imagina só o próximo filme começando num mundo onde ninguém lembra de nada, onde o Victor é um deus, onde a história foi reescrita. Se essa versão estiver correta, a Marvel tá preparando o terreno para algo muito maior do que simplesmente só um crossover juntando um monte de herói. Agora, a questão ela é outra. A verdade mesmo é que eu até quero que vocês me respondam aqui nos comentários me diz, você por acaso compraria ingresso para ver um filme assim? Um filme onde a gente vê o Homem-Aranha do Tobey Maguire morrendo nos primeiros minutos, onde a gente viu o
Loki tendo o coração arrancado, o filho do Steve Rogers morrendo na frente do pai? Ou você prefere que a Marvel mantenha pelo menos a linha sagrada totalmente intacta? Porque se tudo isso for real, Vingadores Doomsday não vai ser um filme confortável não, vai ser um filme com uma guerra moral, vai ter perda, vai ter sim reconstrução e talvez, e só talvez, seja o filme mais ousado que o MCU já tentou fazer. Tá, mas agora eu quero saber de vocês, se essa realmente for a história do Vingadores Doomsday, vocês embarcariam nessa? Ou você acha que a Marvel já tá passando do ponto? Porque, cara, se essas escolhas forem realmente feitas, a saga do multiverso, e eu até arrisco a dizer, todo o futuro dos filmes de super-heróis vai mudar completamente.